Existem algumas passagens das Escrituras Sagradas que foram mais abundantemente abençoadas para a conversão de almas do que outras. Elas podem ser chamadas de textos salvadores. Podemos não ser capazes de descobrir como é, ou por que é, mas é certamente o fato que alguns versículos escolhidos foram mais usados por Deus para levar os homens à cruz de Cristo do que quaisquer outros em sua palavra. Eles certamente não são mais inspirados, mas suponho que sejam mais perceptíveis por sua posição, por sua fraseologia peculiar mais adaptada para prender a atenção do leitor e mais adequada a uma condição espiritual predominante. Todas as estrelas nos céus brilham muito intensamente, mas apenas algumas atraem o olhar do marinheiro e direcionam seu curso. A razão é esta, que aquelas poucas estrelas de seu agrupamento peculiar são mais facilmente distinguidas, e o olho é mais facilmente fixado nelas. Então, suponho que seja com aquelas passagens da Palavra de Deus que especialmente atraem a atenção e direcionam o pecador para a cruz de Cristo. Este texto acontece de ser um dos principais deles. Eu o achei, em minha experiência, muito útil, pois das centenas de pessoas que vieram a mim para narrar sua conversão e experiência, encontrei uma proporção muito grande que traçou a mudança divina que foi operada em seus corações ao ouvir esta preciosa declaração de misericórdia soberana lida, e a aplicação dela com poder às suas almas. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e não me lembrarei dos teus pecados. Por isso, sinto-me esta manhã um tanto contente por ter tal texto, porque antecipo que meu mestre me dará almas, e sinto-me igualmente um tanto temeroso de que eu possa estragar a passagem pelo meu próprio manuseio imperfeito dela. Portanto, lançarei-me implicitamente sobre a ajuda do Espírito, para que tudo o que eu falar possa ser sugerido por ele, e tudo o que ele disser eu possa falar, excluindo meus próprios pensamentos tanto quanto possível. Notaremos primeiro, esta manhã, os destinatários da misericórdia, as pessoas de quem o Senhor está falando aqui. Em segundo lugar, o ato de misericórdia. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões. Em terceiro lugar, a razão da misericórdia, por amor de mim. E em quarto lugar, a promessa da misericórdia, não me lembrarei mais dos teus pecados. E estamos prestes a ver quem são os recipientes da misericórdia, e eu gostaria que todos vocês ouvissem. Pode haver alguns apóstatas aqui que são os maiores pecadores, alguns que pecaram contra a luz e o conhecimento, que chegaram ao fim de seus poderes pelo pecado, de modo que vêm aqui autocondenados e temendo que não haja misericórdia ou perdão para eles. Estou prestes a falar a vocês sobre a bondade amorosa de nosso glorioso Jeová, e que alguns de vocês sejam levados a ler sua própria condição naqueles personagens que descreverei a vocês. Se vocês se voltarem para suas Bíblias, descobrirão quem são as pessoas aqui mencionadas. Olhem, por exemplo, para o versículo 22 do capítulo de onde nosso texto foi tirado, e verão, primeiro, que eram pessoas sem oração. Tu não me invocaste, ó Jacó. E não há algumas pessoas sem oração sentadas ou de pé aqui esta manhã. Eu não poderia andar por esses bancos, e apontar meu dedo para um e outro, e dizer, você não é um homem de oração. Ou eu não poderia estender minha mão para um e outro nesta plataforma, e dizer, você não esteve com Deus em segredo, e manteve uma conversa de coração para coração com Ele. Esses que não oram podem ter repetido muitas formas de oração, mas o desejo que respira, as palavras vivas, não saíram de seus lábios. Você viveu, pecador, até este momento sem oração sincera, e se uma exclamação foi forçada de seus lábios por um medo que se apoderou de você, se um grito saiu de você quando estava nas dores de um leito de enfermo, porque as dores da morte se apoderaram de você, se não era seu hábito orar, as impressões daquela temporada de provação logo foram esquecidas. A oração é sua prática constante, meus ouvintes? Quantos de vocês agora diante de mim, sim, e atrás de mim também, devem confessar que não oraram, que não é seu hábito manter comunhão com Deus? Almas sem oração são almas sem Cristo, pois vocês não podem ter comunhão real com Cristo, nenhuma comunhão com o Pai, a menos que se aproximem de seu propiciatório, e estejam frequentemente lá, e ainda assim, se vocês estão se condenando, e lamentando que esta tem sido sua condição, vocês não precisam se desesperar, pois esta misericórdia é para vocês. Tu não me invocaste, ó Jacó, ainda assim, eu mesmo, sou aquele que apaga tuas transgressões por amor de mim. Em seguida, essas pessoas eram desprezadoras da religião, pois observe a linguagem do mesmo versículo, tu te cansaste de mim, ó Israel,
E não posso dizer a alguns aqui: vocês desprezam a religião, vocês odeiam a Deus, vocês estão cansados dele, e não amam seus serviços. Quanto ao dia de sábado, muitos de vocês não o consideram o dia mais incômodo da semana, e de fato olham para seu livro Razão na tarde de sábado. Se você fosse obrigado a comparecer a um local de adoração 2 vezes no dia de sábado, não pensaria que seria a maior e mais terrível dificuldade que poderia ser imposta a você? Você deve encontrar alguma diversão mundana para fazer as horas do dia de sábado passarem com algum conforto. Longe de desejar que as congregações nunca sejam desfeitas e que o sábado dure para a eternidade, não é para alguns de vocês o dia mais tedioso da semana? Você sente que é um cansaço e fica feliz quando ele passa. Você não entende o sentimento expresso pelo poeta: doce é o trabalho, meu Deus, meu Rei, louvar o teu nome, dar graças e cantar. Você não sabe nada sobre a dor do banimento das cortes de Sião, para onde as tribos sagradas estão inclinadas, e quando lá você não mantém comunhão com Deus, regozijando-se que o lugar sagrado se tornou um Betel, a casa de Deus, o próprio portão do céu. Você nunca pode dizer: minha alma disposta ficaria, em tal estrutura como esta, e sentaria e cantaria para si mesma, para a bem-aventurança eterna. Oh, não! A religião não é apenas desagradável para você, mas é um cansaço. Mas se você está agora convencido deste pecado, e está se arrependendo dele, e deseja ser liberto de seu poder, então Deus fala com você esta manhã, e diz: eu mesmo, sou aquele que apago as tuas transgressões por amor a mim mesmo, volte-se para mim, com sincero arrependimento, e eu terei misericórdia de ti. Marque, novamente, o caráter. Eles eram pessoas ingratas. Tu não me trouxeste o pequeno gado dos teus holocaustos. Eles eram ingratos. Eles tinham seu gado e seus rebanhos todos multiplicados e aumentados muitas vezes, mas eles não trouxeram nenhum dos pequenos bovinos para ele em troca. Tu nunca lhe deste um cabrito para um holocausto, mas foste como o porco, independentemente do carvalho que espalha comida no chão para ti. Tu eras de um caráter mundano e carnal, recebendo um presente, mas nunca agradecendo ao Todo-Poderoso que o fez ser concedido. Como o pintinho, depois de beber do riacho, levanta sua cabeça, como se para agradecer a Deus que forneceu a água. Tu foste alimentado, dia a dia, por um poder todo-poderoso, e ainda assim nunca deste em troca um dos pequenos bovinos do teu rebanho para um holocausto. Isto é verdade para alguns que frequentam nossas casas de oração, eles muito raramente dão para qualquer coleta para a causa de Deus. Eles são como o homem na América, de quem alguém nos contou, que se gabava de que a religião tinha sido para ele uma coisa muito barata, custando-lhe apenas alguns centavos por ano, de quem um bom homem disse: o Senhor tenha misericórdia de sua pequena alma mesquinha. Se um homem não tem mais religião do que isso, se ele não tem uma religião que o tornará generoso, ele não tem religião alguma. Pensei nessa passagem na quinta-feira passada à noite, enquanto pregava: você não me comprou nenhum doce com seu dinheiro. Deus não precisa de nada de suas mãos, mas Ele gosta de pequenos presentes, Ele ama receber de vez em quando de sua substância, pois você sabe que, por menor que seja aos olhos dele, comparativamente falando, é grande, porque vem de um amigo. Mas alguns de vocês nunca lhe compraram um doce com seu dinheiro, nunca cantaram um hino em seu louvor. Você atribuiu tudo isso à sua boa fortuna, e se lisonjeou de ter tudo o que tem pelo trabalho de suas próprias mãos, e que pode dizer: não preciso agradecer a ninguém pelo que tenho. Este tem sido seu espírito. Você não deu graças a Deus, o Deus do céu e da terra, você não o glorificou, mas a si mesmo, e ainda assim o Altíssimo está disposto a perdoar seu pecado nisso, se você for sinceramente penitente e implorar perdão, pois ele também lhe diz: eu mesmo, sou aquele que apago suas transgressões. No entanto, novamente, essas pessoas eram um povo sem valor. Nem me encheste com a gordura de seus sacrifícios, mas me fizeste servir com seus pecados. É bem dito: o principal fim do homem é glorificar a Deus. Para este propósito, Deus fez o sol, a lua, as estrelas e todas as suas obras, para que pudessem honrá-lo. E ainda assim, quantos há, mesmo, talvez entre meus ouvintes esta manhã, que nunca honraram a Deus em suas vidas? Perguntem a si mesmos: o que vocês fizeram?
Se vocês fossem escrever sua própria história, ela seria pouco melhor do que a do sapo de Belzoni, que existiu na rocha por 3.000 anos. Vocês podem ter vivido como ele, e ainda assim não fizeram nada. Que almas vocês ganharam para o Salvador? Como seu nome foi magnificado por vocês? Vocês o serviram? Como vocês trabalharam para ele? O que vocês fizeram por Deus? Vocês não foram invasores no chão? Tomando o alimento da terra onde alguma árvore melhor poderia ter crescido, e não dando frutos para o grande lavrador, ou pelo menos, apenas alguns caranguejos lamentáveis, não dignos de sua aceitação. Por tudo o que vocês fizeram, o mundo poderia muito bem nunca ter conhecido vocês. Vocês não foram tão úteis quanto o vagalume, que pelo menos serve para iluminar os passos do viajante. O mundo pode possivelmente ficar feliz em se livrar de alguns de vocês, e se alegrar quando vocês se forem. Talvez vocês tenham ajudado a destruir as almas daqueles com quem vocês estavam conectados na vida. Você pode se lembrar da época em que levou aquele jovem pela primeira vez à cervejaria. Você pode se lembrar da época em que fez um juramento horrível, seu filho estava ao alcance da audição e aprendeu a ser profano também. Você pode olhar para algumas almas que agora mesmo estão indo para a condenação por meio do seu exemplo, e no inferno você pode ver espíritos se levantando de suas camas de ferro e ouvi-los clamando em sua angústia: quem é que me trouxe aqui e fez com que minha alma fosse destruída? Tu és o autor da minha condenação. A acusação é verdadeira? Você não será compelido a se declarar culpado da acusação? Você não se arrepende agora mesmo de suas grandes transgressões? Mesmo que seja assim, meu mestre me autoriza a dizer novamente: assim diz o Senhor, eu mesmo, sou o que apago as minhas transgressões e não me lembro dos teus pecados. Novamente, há alguns que podem ser chamados de pecadores do santuário, pecadores em Sião, e esses são os piores pecadores. Geralmente posso dizer se os inquiridores foram filhos de pais piedosos ou não, se depois de uma confissão de grande culpa eles se sentem incapazes de continuar se lembrando do que já foram. Gemidos, soluços e lágrimas escorrendo por suas bochechas são a linguagem silenciosa de sua angústia. Quando vejo isso, sempre sei que a linguagem que terá sucesso será: eu era filho de pais piedosos, e sinto que sou um dos piores pecadores, porque fui criado na religião, e ainda assim a desconsiderei e me afastei dela. Oh, sim, os piores pecadores são pecadores em Sião, porque pecam contra a luz e o conhecimento, eles forçam seu caminho para o inferno. Como diz John Bunyan, na cruz de Cristo, e o pior caminho para o inferno é ir pela cruz até ele. Muitos de vocês agora diante de mim foram consagrados a Deus por uma mãe amorosa, e seu pai os ensinou a ler e amar as Escrituras da verdade. Vocês foram criados como Timóteo, vocês entendem bem a teoria do caminho da salvação, e ainda assim aqui vêm vocês, jovens, alguns de vocês inimigos de Deus e sem Cristo, e desprezadores de sua palavra, alguns de vocês são até mesmo escarnecedores. Ou se não escarnecedores de fato, vocês dizem que a religião não é nada para vocês, e por suas ações, se não por suas palavras, declaram que não é nada para vocês que Jesus deva morrer. Ah! Quando falo com vocês, eu não me esqueceria de mim mesmo. Se fosse meu destino acordar no inferno, eu estaria entre os mais terrivelmente condenados lá, pois tive um treinamento muito piedoso, e deveria ser forçado a tomar meu lugar com os pecadores no santuário. E vocês que são tais, a quem estou me dirigindo agora, vocês não estão com medo? Perguntem a si mesmos agora: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Você treme e treme de medo, e com um coração penitente deseja perdão? Se sim, então eu digo novamente, em nome do meu mestre, que não falou nada além de amor e misericórdia aos pecadores arrependidos, que disse: nem eu te condeno, Jeová agora declara: eu mesmo, sou aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e não me lembrarei mais dos teus pecados. No entanto, mais uma vez, temos aqui homens que cansaram a Deus: tu me fizeste servir com os teus pecados, tu me cansaste com as tuas iniquidades. Você vê o homem que era um professor de religião, e pode olhar para trás 20 anos atrás, quando ele era um membro de uma igreja cristã, ele estava aparentemente andando no temor do Senhor, e todos os homens pensavam que ele havia recebido a graça de Deus em verdade. Mas ele se desviou para os caminhos do pecado, às vezes seus lábios foram contaminados com juramentos, e sua alma, escrava do pecado,
Mas mesmo agora ele é frequentemente encontrado na casa de Deus, às vezes ele é afetado por lágrimas, e diz consigo mesmo: eu certamente retornarei ao Senhor, pois então eu estava melhor do que agora. Autocondenado, ele se levanta e chora na amargura de seu coração, e note, pode ser que esta manhã ele tenha pisado nesta vasta assembleia, e seus joelhos estejam batendo um contra o outro, mas pode ser que sua bondade prove ser como a nuvem da manhã e o orvalho da manhã, que passam, ou pode ser que o ponto de virada tenha chegado agora, agora ou nunca, como Baxter costumava dizer, agora Deus ou Satanás, agora aceito ou condenado. Pobre apóstata, volte para o Senhor, e Ele terá misericórdia de você, Ele apagará todos os seus pecados, e os apagará de tal forma que não se lembrará mais deles contra você para sempre. Estes, então, são os personagens que recebem misericórdia. Alguns de vocês podem dizer: vocês parecem pensar que somos um bando ruim, e eu também. Outros exclamam: como vocês podem falar conosco dessa maneira? Somos um povo honesto, moral e reto. Se for assim, então não tenho o evangelho para pregar a vocês. Vocês podem ir a outro lugar se quiserem, pois podem receber sermões morais em dezenas de capelas se quiserem, mas eu vim em nome do meu mestre para pregar aos pecadores, e então não direi uma palavra a vocês, fariseus, exceto isto: por mais justos e santos que vocês se considerem, por mais que sejam expulsos da presença de Deus no final, sua sentença será o banimento eterno da presença daquele que disse a todo pecador arrependido: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões e não me lembro dos teus pecados. O segundo ponto é o ato de misericórdia. Descobrimos as pessoas a quem Deus dará misericórdia. Agora, o que é o ato de misericórdia? É um ato de perdão, e ao falar sobre ele, falarei primeiro de ser um perdão divino. Eu mesmo, sou ele. O perdão divino é o único perdão possível, pois ninguém pode remir o pecado, exceto Deus somente, e se um padre católico romano, ou qualquer outro padre, disser em nome de Deus: eu te absolvo de tuas transgressões, é uma blasfêmia abominável. Se um homem me ofendeu, eu posso perdoá-lo, mas se ele ofendeu a Deus, eu não posso perdoá-lo. A única dispensação possível é o perdão de Deus, mas então é o único perdão necessário. Suponha que eu tenha pecado tanto que o rei ou a rainha não me perdoem, que meus irmãos não me perdoem, e que eu não possa me perdoar. Se Deus me absolver, essa é toda a absolvição que será necessária para minha salvação. Posso ser condenado pela lei do meu país, sou um assassino e devo sofrer no cadafalso. A rainha se recusa a perdoar, e talvez ela faça bem em recusar, mas não quero seu perdão para entrar no céu. Se Deus me absolver, isso será o suficiente. Se eu fosse tão réprobo que todos os homens sibilassem para mim e desejassem que eu deixasse de existir, se eu soubesse que eles nunca perdoariam meu crime, embora eu desejasse o perdão de meus semelhantes, não seria necessário que eu o tivesse para entrar no céu. Se Deus diz: eu te perdoo, isso é o suficiente. Somente Deus pode perdoar satisfatoriamente, pois nenhum perdão humano pode aliviar a consciência perturbada. O fariseu hipócrita pode se contentar em se entregar nas mãos de um padre, para ser embalado para dormir no berço da ilusão, mas o pobre pecador condenado quer algo mais do que o ditado arrogante de um padre. Ele sente que 10.000 deles, com todos os seus encantamentos, são todos em vão, a menos que o próprio Jeová diga: eu apaguei os teus pecados por minha própria causa. Novamente, é um perdão surpreendente, pois o texto fala como se o próprio Deus estivesse surpreso que tais pecados fossem perdoados. Eu mesmo, é tão surpreendente que isso seja repetido assim, que nenhum de nós deveria duvidar. E é surpreendente para o pobre pecador quando desperta pela primeira vez para seu pecado e perigo. Parece bom demais para ser verdade, e ele se maravilha quando sente sua própria dureza partir. A misericórdia oferecida é tão avassaladora. Disse que Alexandre, sempre que atacava uma cidade, colocava uma luz diante de seu portão, e se os habitantes se rendessem antes que a luz se apagasse, ele os pouparia, mas se a luz tivesse se apagado primeiro, ele os teria matado a todos. Mas nosso mestre é mais misericordioso do que isso, pois se ele tivesse mostrado graça apenas enquanto uma pequena luz queimava, onde estaríamos? Há alguns aqui que têm 70 ou 80 anos, e Deus ainda tem misericórdia de você, mas há uma luz que você conhece, que, uma vez apagada, extingue toda a esperança de perdão, a luz da vida. Veja então,
Homem de cabelos grisalhos, sua vela está queimada quase até o soquete, você só tem seu rapé restante. 70 anos você está aqui vivendo em pecado, e ainda assim a misericórdia o aguarda, mas você logo irá embora, e observe, não há esperança para você então. Mas graça surpreendente, a mensagem da misericórdia ainda está proclamando, enquanto a lâmpada estiver acesa, o mais vil pecador pode retornar. Misericórdia indizível. Não há pecador fora do inferno tão negro que Deus não possa lavá-lo até deixá-lo branco. Não há ninguém fora do poço tão culpado que Deus não seja capaz e disposto a perdoá-lo, pois ele declara o fato maravilhoso: eu mesmo, sou aquele que apago as tuas transgressões. Observe novamente que é um perdão presente. Não diz, eu sou aquele que apagará as suas transgressões, mas que as apago agora. Há alguns que acreditam, ou pelo menos parecem imaginar, que não é possível saber se nossos pecados são perdoados nesta vida. Podemos esperar, acredita-se, que haverá um equilíbrio a ser alcançado do nosso lado no final. Mas isso não satisfará a pobre alma que está realmente buscando perdão e está ansiosa para encontrá-lo, e Deus, portanto, abençoadamente nos disse que Ele apaga nosso pecado agora, que Ele fará isso a qualquer momento que o pecador crer. Assim que ele confia em seu Deus crucificado, todos os seus pecados são perdoados, sejam passados, presentes ou futuros. Mesmo supondo que ele ainda os cometa, todos eles são perdoados. Se eu viver 80 anos depois de receber o perdão, sem dúvida cairei em muitos erros, mas o único perdão valerá para eles, assim como para o passado. Jesus Cristo suportou nossa punição, e Deus nunca exigirá de minhas mãos o cumprimento daquela lei que Cristo honrou em meu lugar, pois então haveria injustiça no céu, e isso está longe de Deus. Não é mais possível que um homem perdoado se perca, do que Cristo se perca, porque Cristo é a garantia do pecador. Jeová nunca exigirá que minha dívida seja paga 2 vezes. Que ninguém impute injustiça ao Deus de toda a terra, que ninguém suponha que ele exigirá a penalidade de um pecado 2 vezes. Se você foi o principal dos pecadores, pode ter o perdão do principal dos pecadores, e Deus pode concedê-lo agora. Não posso deixar de notar a completude desse perdão. Suponha que você ligue para seu credor e diga a ele: não tenho nada com que pagar. Bem, diz ele, posso emitir um mandado de penitência contra você, colocá-lo na prisão e mantê-lo lá. Você ainda responde que não tem nada e que ele deve fazer o que puder. Suponha que ele diga: perdoarei tudo. Agora você fica surpreso e diz: é possível que você me dê essa grande dívida de 1000 libras? Ele responde: sim, eu perdoarei. Mas como eu vou saber? Há um título, ele o pega, risca, devolve a você e diz: há uma quitação completa, eu apaguei tudo. Assim o Senhor lida com os penitentes. Ele tem um livro no qual todas as suas dívidas estão escritas, mas com o sangue de Cristo ele apaga a caligrafia das ordenanças que está escrita contra você. O título é destruído, e ele não exigirá pagamento por ele novamente. O diabo às vezes insinua o contrário, como fez com Martinho Lutero. Traga-me o catálogo dos meus pecados, disse Lutero, e ele trouxe um longo pergaminho preto. É só isso, disse Lutero. Não, disse o diabo, e ele trouxe ainda outro. E agora, disse o heróico santo de Deus, escreva no rodapé do pergaminho: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, purifica de todo o pecado. Essa é uma libertação completa. Terceira, agora, muito brevemente, a terceira coisa, a razão da misericórdia. Diz um pobre pecador: por que Deus deveria me perdoar? Tenho certeza de que não há razão para que ele o faça, pois nunca fiz nada para merecer sua misericórdia. Ouço que Deus diz: não estou prestes a perdoá-lo por sua própria causa, mas por minha própria causa. Mas, Senhor, não serei grato o suficiente. Não estou prestes a perdoá-lo por sua gratidão, mas por meu nome. Mas, Senhor, se eu for levado para sua igreja, posso fazer muito pouco por sua causa nos anos futuros, pois passei meus melhores dias a serviço do diabo. Certamente as escórias impuras da minha vida não podem ser doces para você, ó Deus. Não me comprometerei a perdoar você por sua causa, mas por minha própria causa. Eu não quero você, diz Deus. Posso fazer tão bem sem você quanto com você. O gado sobre 1000 colinas é meu, e se eu quisesse,
poderia levantar uma raça inteira de homens para o meu serviço, que seriam tão renomados quanto os maiores monarcas, ou os pregadores mais eloquentes, mas posso fazer tão bem sem eles quanto com eles, e eu o perdoo, portanto, por minha própria causa. Não há esperança para um pecador culpado aqui? Ninguém pode alegar que seus pecados são grandes demais para serem perdoados, pois a quantidade de culpa é aqui colocada inteiramente fora de consideração, já que Deus perdoa não por causa do pecador, mas por sua própria causa. Você nunca ouviu falar de um médico visitando um homem em um leito de enfermo, quando o pobre homem disse: "Não tenho nada para lhe dar por sua atenção a mim." Mas, diz o médico, não pedi nada, atendo-o por pura benevolência, e, além disso, para provar minha habilidade. Não fará diferença para mim quanto tempo você viverá, amo testar minha habilidade e deixar o mundo saber que tenho poder para curar doenças. Quero ter um nome para mim. Então Deus diz: desejo ter um nome para misericórdia, que quanto pior você for, mais Deus pode ser honrado em sua salvação. Venha então a Cristo, pobre pecador, nu, imundo, pobre, miserável, vil, perdido, morto. Venha como você é, pois não há nada exigido de você, exceto a necessidade dele. Isto ele lhe dá, é o feixe ascendente de seu espírito. Por minha causa, diz Deus, eu perdoarei. Quarta, agora para concluir, a promessa de misericórdia. E ele não se lembrará dos teus pecados. Há algumas coisas que nem mesmo Deus pode fazer. Embora seja verdade que ele é onipotente, ainda há algumas coisas que ele não pode fazer. Deus não pode mentir, ele não pode abandonar seu povo, ele não pode negar sua aliança, e esta é uma das coisas que alguém pensaria que ele não poderia fazer, a saber, esquecer. É impossível para Deus esquecer? Nós, criaturas finitas, sofremos muitas coisas para escapar, mas o Todo-Poderoso pode fazê-lo? Aquele Deus que conta as estrelas e as chama todas pelos seus nomes, que sabe quantos animálculos existem no poderoso oceano, que percebe cada grão de poeira que flutua no ar do verão e está familiarizado com cada folha na floresta, ele pode deixar de se lembrar? Talvez possamos responder: não. Não quanto ao fato absoluto da comissão do ato, mas há sentidos em que a expressão é inteiramente precisa. Em que sentido devemos entender o esquecimento de Deus de nossos pecados? Primeiro de tudo, ele não exigirá punição para eles quando comparecermos diante de seu tribunal de julgamento no final. O cristão terá muitos acusadores. O diabo virá e dirá: aquele homem é um grande pecador. Eu não me lembro disso, diz Deus. Aquele homem se rebelou contra ti e te amaldiçoou, diz o acusador. Eu não me lembro disso, diz Deus, pois eu disse que não me lembraria de seus pecados. A consciência diz: mas, Senhor, é verdade, eu pequei contra ti, e isso muito gravemente. Eu não me lembro disso, diz Deus, eu disse que não me lembraria de seus pecados. Que todos os demônios do abismo clamem no ouvido de Deus, e que eles gritem uma lista de nossos pecados, podemos nos levantar corajosamente naquele grande dia e cantar: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, pois Deus nem mesmo se lembra de seus pecados. O juiz não se lembra deles, e quem então punirá? Injustos como éramos, perversos como éramos, mas ele esqueceu tudo. Quem então pode trazer à lembrança o que Deus esqueceu? Ele diz: lançarei teus pecados nas profundezas do mar, não nas águas rasas onde eles podem ser pescados novamente, mas nas profundezas do mar, onde o próprio Satanás não pode encontrá-los. Não existe tal coisa como pecados registrados contra o povo de Deus. Cristo os levou embora, de modo que o pecado se torna uma nulidade para os cristãos, tudo se foi, e através do sangue de Jesus eles estão limpos. O segundo significado disso é: não me lembrarei de teus pecados para suspeitar de ti. Há um pai, e ele tem um filho rebelde, que foi embora para viver uma vida de libertinagem e devassidão, mas depois de um tempo ele volta para casa em um estado de penitência. O pai diz: eu te perdoarei. Mas ele diz no dia seguinte ao seu filho mais novo: há negócios a serem feitos em uma cidade distante amanhã, e aqui está o dinheiro para você fazer isso. Ele não confia no filho pródigo que voltou com ele. Eu já confiei a ele antes com dinheiro, diz o pai para si mesmo, e ele me roubou, e isso me faz ter medo de confiar nele novamente. Mas nosso Pai Celestial diz: não me lembrarei de seus pecados.
Ele não apenas perdoa o passado, mas confia a seu povo talentos preciosos. Ele nunca suspeita deles. Ele nunca tem um pensamento suspeito. Ele os ama tanto quanto se eles nunca tivessem se desviado. Ele os empregará para pregar seu evangelho, ele os colocará na escola dominical e os tornará servos de seu filho, pois ele diz: não me lembrarei de seus pecados. Novamente, ele não se lembrará em sua distribuição da recompensa da recompensa. O pai terreno gentilmente passará por cima das faltas do pródigo, mas você sabe que quando esse pai vem para morrer, e está prestes a fazer seu testamento, o advogado sentado ao lado dele, ele diz: eu darei tanto a William, que sempre se comportou bem, e meu outro filho terá fulano de tal, e minha filha, ela terá tanto, mas a aquele pródigo, eu gastei muito com ele quando ele era jovem, mas ele desperdiçou o que conseguiu, e embora eu o tenha trazido de volta ao favor, e no momento ele esteja bem, ainda assim, acho que devo fazer uma pequena diferença entre ele e os outros. Acho que não seria justo, embora eu o tenha perdoado, tratá-lo precisamente como os outros, e então o advogado coloca por algumas centenas de libras, enquanto os outros, talvez, recebem seus milhares. Mas Deus não se lembrará de seus pecados assim, ele dá a todos uma herança. Ele dará o céu ao principal dos pecadores, bem como ao principal dos santos. Quando ele divide a porção para seus filhos, pode ser que ele coloque Maria Madalena tão alto quanto coloca Pedro, e o ladrão tão alto quanto coloca João. Sim, o malfeitor que morreu na cruz está tanto aos olhos de Deus quanto a pessoa mais moral que já viveu. Aqui está um esquecimento abençoado. O que você diz, pobre pecador? Seu coração é atraído por alguma inspiração misteriosa para o pé da cruz? Então eu agradeço ao meu mestre, pois confio que o único objetivo da minha vida é ganhar almas para Cristo, e se eu puder ser abençoado nisso, minha vida será feliz. No entanto, você diz: meus pecados são grandes demais para serem perdoados. Não, mas, ó homem, tão alto quanto o céu está acima da terra, tão grande é a sua misericórdia acima dos seus pecados, e tanto a sua graça excede os seus pensamentos. Ó, mas você diz: ele não me aceitará. Qual é então o significado deste texto? Ele é capaz de salvar completamente, ou isto: todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, e novamente, todo aquele que quiser, venha e tome de graça da água da vida. Você ainda diz: isso não me inclui. Ó, não seja tão infiel, mas antes creia. Ó, se eu tivesse o poder, Deus sabe que eu choraria até adoecer para ganhar suas almas. Mas nossas compaixões são fracas, e só podem chorar onde mais amam. Não posso fazer nada além de pregar o Evangelho de Deus, mas desde o momento em que Cristo me perdoou, não posso deixar de falar de seu amor. Afastei-me de seu Evangelho e não quis nenhuma de suas reprovações. Não me importei com sua voz ou sua palavra. Aquela bendita Bíblia permaneceu sem ser lida, esses joelhos se recusaram a se dobrar em oração, e meus olhos olharam para a vaidade. Ele não perdoou? Ele não perdoou? Sim. Então, prefiro deixar esta língua grudar no céu da minha boca, do que deixar de proclamar a graça gratuita em todas as suas poderosas demonstrações de misericórdia eletiva, redentora, perdoadora e salvadora. Ó! Quão alto eu deveria cantar, visto que estou fora do inferno, e liberto da condenação. E se eu estou fora do inferno, por que você não estaria? Por que eu deveria ser salvo e não outro? Foi pelos pecadores, lembre-se, que Jesus veio. Maria Madalena, Saulo de Tarso, o principal dos pecadores, foram aceitos, e por que você tolamente conclui que foi expulso? Ó, pobre penitente, se você perecer, você será o primeiro penitente que já fez isso. Deus lhe dê sua bênção, meus queridos amigos, pelo amor de Cristo. Amém.